Muito bem, minhas alunas e meus alunos, senhoras e senhores, é com alegria que dou início hoje a este módulo, este curso da Cátedra de Educação Advocatícia, que tem por tema do curso que se inaugura hoje, Educação e Justiça. A aula de hoje, este curso é composto por 3 aulas. A aula de hoje tem por tema sobre a educação. Na próxima semana, a aula do curso terá por tema sobre o justo, então é a reflexão a respeito do justo. E este curso se conclui no dia 5 de julho de 2022, com o tema Educar para o Justo, as profissões jurídicas e sua educação. Eu quero aqui, para iniciar esta atividade, este curso da Cátedra de Educação Advocatícia, eu quero saudar a todas e todos os presentes, advogadas, advogados, estudantes de direito, profissionais de variadas áreas, como, por exemplo, da educação, que aqui se encontram presentes, estudantes também de variadas outras áreas. Eu quero dizer da minha alegria em recebê-las e recebê-los para esta reflexão, que é a última reflexão desta cátedra, que começou no ano de 2020, e agora começou nos meados de 2020, e agora nos meados de 2022, completa 2 anos, e conforme havia estipulado com a própria Escola Superior de Advocacia da UAB de São Paulo, esta cátedra teria o espaço de 2 anos para consolidar, para avançar, para sistematizar as reflexões e o arcabouço de conhecimento sobre a educação de advogadas e advogados na sociedade contemporânea. Portanto, hoje eu inicio este curso derradeiro, este curso final da cátedra, que se estende por 3 semanas, e quero dizer aqui também da minha especial alegria em ter, por todo esse tempo, recebido o apoio decisivo da Escola Superior de Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, a mais importante, a mais numérica, expressiva numericamente, seção da Ordem dos Advogados do Brasil, a de São Paulo, e sua Escola Superior de Advocacia, que alcança o Brasil todo, inclusive com as suas aulas, seus cursos, suas reflexões. Então, quero dizer da minha especial alegria em chegar nesse momento aqui da cátedra. Também quero cumprimentar aos professores Adriano Assis Ferreira e Eric Gomes, que desde 2020 organizam, sistematizam as atividades aqui da cátedra e me honram muito com a sua especial gentileza e a sua atenção em todo o deslinde, em toda a estruturação desta cátedra. Também quero cumprimentar a todo o corpo diretivo da Escola Superior de Advocacia, quero cumprimentar a própria Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, o faço na figura de seus presidentes, diretores, do seu conselho, e para mim é muito honroso e é uma alegria chegar ao cabo de todo este processo. Quero cumprimentar também aqui a todo o corpo técnico da Escola Superior de Advocacia, a tecnologia necessária para colocarmos aqui online para todas e todos estas aulas, estes cursos, e a cátedra é uma tecnologia que envolve muitas pessoas que cuidam com carinho de todo este processo, então vai aqui também o meu cumprimento a todo o corpo técnico da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo. Já informo, inclusive, antes de começar a aula, que para o semestre que vem estão todas e todos convidados para uma outra atividade, para um outro momento decisivo, eu diria, inclusive, com muita alegria, um momento fundamental, culminante das reflexões sobre o direito. Para o próximo semestre, inaugurarei, junto à ESA, OAB-SP, a Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, eu inaugurarei, com muito gosto, assim receberei
esta incumbência, inaugurarei uma cátedra de filosofia do direito. E então, no segundo semestre de 2022, oferecerei a todas e todos um curso gratuito de filosofia do direito, um curso sistemático. E então, para agosto, as informações serão oferecidas a todas e todos, e terei alegria em receber a todas e todos para este curso sistemático de filosofia do direito que então se inaugura. E, portanto, aqui, de hoje até semana que vem, dia 28 de junho, e também na outra semana, 5 de julho, são as atividades finais, conclusivas de encerramento desta primeira cátedra, que é a Cátedra de Educação Advocatícia. Portanto, assim será o trajeto desta cátedra e depois, então, também das atividades que se desenvolverão da Cátedra de Filosofia do Direito, para a qual eu já deixo, a partir de agora, o convite a todas e todos, um convite extensível a todos os interessados e as interessadas. Será um curso histórico que marcará, inclusive, as nossas reflexões aqui junto da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo. Pois bem, então, com alegria, eu recebo a todas e todos para esta atividade da noite de hoje. E este curso que, ora, inicio, o curso final da cátedra, que muito honrosamente recebi da ESA OAB São Paulo, no ano de 2020, para fazer a reflexão acerca de seus fundamentos no que tange à própria educação advocatícia. Este curso trata, então, do tema derradeiro, do tema final, educação e justiça. Dado que, nestes 2 anos, desenvolvi e sistematizei as pesquisas e reflexões sobre a educação de advogadas e advogados, agora, então, eu chego ao final deste caminho, pensando o que é a própria educação. E depois, pensando o que vem a ser a própria justiça, o justo, que é um reclame da sociabilidade contemporânea, da ideologia contemporânea, também das advogadas e dos advogados, e depois de refletir hoje sobre a educação, na próxima semana sobre a justiça, então, para concluir esta cátedra, eu farei aqui o entrecruzamento da educação com o justo. Nossa educação de advogadas e advogados, de todas as profissionais e todos os profissionais do direito, são para o justo? Esta educação é para o justo, ou esta educação é para a reprodução de uma ordem de dominação e exploração? E se pensarmos no apontamento futuro, como podemos educar para algo que a sociedade hoje não está estruturada para deixar como horizonte, para construir como perspectiva de si própria? Portanto, são as indagações mais altas, mais, eu diria, agudas, que eu desenvolverei neste curso que ora se inicia e que convido a todas e todos para que acompanhem nestas 3 aulas, portanto, de agora até a primeira terça-feira de julho de 2022. Hoje, senhoras e senhores, eu quero tratar sobre a educação, do tema da educação. Reservarei, então, esta reflexão da noite de hoje eminentemente às questões teóricas, filosóficas, históricas, sociológicas da educação de modo geral. E reservarei a próxima semana para tratar das questões jurídicas, do justo. Hoje quero aqui me dedicar a esta reflexão sobre a educação que alcança o direito. Isto é bastante patente. O direito também é organizado em termos de profissão jurídica a partir da educação de estudantes de direito. Portanto, há um problema fundamental da educação de juristas, da educação de estudantes de direito, mas o fenômeno da educação não é apenas um problema do direito, é um problema da sociabilidade geral. Portanto, pensar a própria educação nos termos pelos quais ela se apresenta na sociedade contemporânea, eu diria que é algo decisivo para entendermos como nós construímos
a nossa sociabilidade. Porque as sociedades capitalistas contemporâneas, praticamente todas elas, se ocupam de educar. A questão decisiva é o que educam, para que educam, como educam, e o que vem a ser, ao final das contas, a educação. E também quero antecipar aqui, logo no início desta aula da cátedra, que muitas e muitos fazem uma espécie de volteio em falso em torno do problema da educação. E aqui quero explicar a todas as minhas alunas e a todos os meus alunos desta cátedra o que eu trato aqui, o que eu chamo de volteio em falso da educação. Que a educação na sociabilidade capitalista seja um problema, isto é óbvio, dado os educados e as educadas, ou seja, dadas as pessoas que são educadas nesta sociabilidade, a partir delas já se percebe que a sociabilidade tem um problema estrutural no que tange à educação. Se tivéssemos outra estrutura educacional, eventualmente teríamos outra subjetividade das pessoas que foram educadas por esta sociedade. Pois bem, o fato é que temos um problema decisivo no que tange à educação. Só que agora venho aqui a anunciar este giro em falso que a maior parte daquelas e daqueles que se ocupam do tema da educação, este giro que fazem em torno do tema. O giro é o seguinte: a educação tem problemas fundamentais, no entanto, é ela que resolve os seus próprios problemas e é ela a aposta da esperança na transformação social. Então, em toda a sociabilidade contemporânea, é muito recorrente que as pessoas digam: precisamos apostar na educação para melhorar a sociedade. Precisamos fazer com que as pessoas se eduquem de modo melhor, porque com isto, então, a sociedade se tornará outra, se tornará, portanto, uma sociabilidade melhor, mais bem qualificada, com condições de promover justiça, dignidade, inclusão e tantos outros interesses mais. Senhoras e senhores, este é o giro em falso da educação. A educação é o problema e, ao mesmo tempo, as pessoas que reconhecem que a educação é o problema creem que a educação é a solução. Em termos um pouco distintos, em termos talvez um pouco mais intensos, nós postulamos mais do mesmo para resolver o problema social. Isso aqui talvez seja o elemento decisivo com o qual eu quero começar esta reflexão da cátedra da noite de hoje. A educação é tomada como solução e ela, no final das contas, é um problema estrutural da nossa sociabilidade. E este problema não se resolve, para falarmos aqui nos termos que Marx zombava, tomando aqui a figura do Barão de Munchausen, um personagem da literatura alemã, que uma vez era um personagem que contava muitas aventuras, muitas mentiras. Este personagem dizia que uma vez tinha caído num poço e o poço era profundo, não havia ninguém próximo para ajudá-lo, então ele tentou subir este poço pelas laterais, também não conseguiu, então ele teve a ideia de puxar os cabelos e com isso sair do poço. Pois bem, mais ou menos a ideia de que a educação seja a solução para a educação é sair do poço puxando o próprio cabelo. Imaginando, então, que aquilo que é uma estrutura da engrenagem da exploração e da dominação social seja o elemento que possa agir contra aquilo para o qual é talhado. E a educação não é talhada para a libertação. A educação não é talhada para a transformação social. Ela é talhada para a suficiência da reprodução social da sociabilidade capitalista. Por isso, por todos os ângulos da educação, ela sempre resvalará em algum nível de horizonte técnico. Ela sempre se legitimará em ser uma educação técnica. E isto é imediato na percepção e no horizonte do direito. A educação jurídica, na faculdade de direito, na prática jurídica,
no escritório de advocacia, na pós-graduação, no cursinho, onde quer que seja, a educação advocatícia e jurídica, de modo geral, tem por horizonte a técnica. Formar um bom advogado, formar um bom juiz, formar um bom promotor. Ou seja, adestrar pessoas para a técnica. Isto é a boa educação. E, senhoras e senhores, não se sai do problema da educação apenas querendo fazer uma educação melhor, porque o problema da educação não é a qualidade, nem tampouco o horizonte dos educadores ou dos educandos. O problema é o que vem a ser socialmente, no nível da sua materialidade, a própria educação. A que ela se presta? Ela se presta a ser um momento relacional da formação de subjetividades que se põem materialmente em um quadro também relacional de exploração. Portanto, o dia em que a educação quiser ser outra, que não aquela apta à reprodução da própria sociabilidade, a educação será destruída imediatamente. Ela não pode existir. Ela não pode se fazer presente num quadro que não quer outra coisa da constituição de subjetividades, a não ser que sejam bem adestradas para a reprodução social. Portanto, todas as experiências de educação que se levantaram ou se abriram de modo crítico são experiências que automaticamente naufragam, porque a sociabilidade não quer isto. Então, não é desenvolvendo melhores técnicas educacionais que nós libertamos a sociedade, mas é mudando a materialidade da própria reprodução social. É mudando o modo, ou dizendo em termos melhores, a forma das relações sociais. Porque essas formas são outras, que não exploratórias, que não dominadoras, então, por automático, a materialidade da educação também será não exploradora, não dominadora. Então, observem, a própria educação, eu quero aqui anunciar nos termos que Marx anunciava num livro central, que foi A Ideologia Alemã. Marx dizia: o direito não tem história própria, a religião não tem história própria. Os mesmos termos eu quero usar aqui para o campo da educação. A educação não tem história própria. O que quer dizer que a educação não tenha história própria? Isso tem um impacto extraordinário em nosso horizonte de visão de mundo. Não é o labor de professoras e professores, não é a ciência desenvolvida em faculdades de educação, de pedagogia, que mudam a sociedade. Estas dimensões, claro, incrementam os âmbitos da educação, possibilitam que a sociedade entenda os seus próprios problemas sociais e educacionais, pedagógicos, de modo estrito. Não estou desconhecendo a importância do saber a respeito da educação, mas estou anunciando frontalmente, diretamente, que o saber sobre a educação não transforma sequer a própria educação, que dirá transformar o mundo. Porque a estrutura da escola não depende exclusivamente dos docentes ou mesmo dos discentes. Depende da relação que há na reprodução social daquilo que se espera da própria escola. E, portanto, se a escola se anuncia e se firma como algo distinto daquilo que a própria reprodução social deseja, a escola será destruída. E nós temos exemplos os mais frequentes de que a escola se destrói quando ela é progressista e a sociedade não quer o progressismo. O modo de produção deseja simplesmente a conservação social. E posso dizer, tanto em termos de educação básica, portanto, em termos de educação fundamental, portanto, aqui estou lembrando de questões como aquelas anunciadas por Paulo Freire, patrono da educação brasileira, como posso falar de Anísio Teixeira, que foi morto pela ditadura militar do Brasil. Paulo Freire foi perseguido, e posso até falar do ensino superior, da própria experiência pioneira da Universidade de Brasília, liderada por Darcy Ribeiro, e que com a ditadura militar foi imediatamente
destruída. Portanto, a educação não para de pé apenas porque é educação. E também não adianta dizer que, em havendo uma instituição educacional, ela se para de pé por conta própria, na medida em que a instituição educacional só é reconhecida como tal mediante a forma política estatal e a forma jurídica, ou seja, mediante o reconhecimento de que é uma instituição de ensino, uma escola. Caso não, caso alguém resolva insistir contra o sistema em educar por conta própria, poderá educar e os educandos não recebem diploma. E ao não receberem diploma, não estão habilitados ao trabalho. E, portanto, já observem que as pessoas, por mais que possam receber uma educação fulgurante, progressista de um lado, e do outro lado possam receber uma medíocre ou abominável educação, mas esta abominável educação, o Ministério da Educação chancela dando-lhe um diploma, preferem o diploma, porque o diploma habilita a algum trabalho. E só um saber na base de saber não habilita trabalhos. Na medida em que alguém, para pleitear uma vaga de emprego, então é solicitado que tenha um ensino básico, que tenha um ensino médio, que tenha um ensino superior completo. Então, observem, são variáveis que dependem de papel, dependem de burocracia, dependem, portanto, aqui de toda uma ordem de competências institucionais que vem do Estado, e o Estado também não tem total autonomia em relação à própria reprodução social capitalista. O Estado, ele é um elemento derivado das formas da sociabilidade capitalista. Eu trato muito destas questões em meu livro Estado e Forma Política. Portanto, a dimensão que aqui se apresenta é a dimensão pela qual o Estado só tem algum pequeno grau de autonomia em face da reprodução econômica do capital. Ele até pode incentivar uma outra escola de cabeça aberta. O que ele não pode fazer, no entanto, é sistematicamente não prover para a exploração capitalista os explorados. Portanto, de alguma maneira, a educação tem que ser uma educação para formar trabalhadoras e trabalhadores, assalariados e assalariadas. E se essa educação passa para outros horizontes, isso será ou insuficiente, ou isso será tido como uma perfumaria educacional, ou seja, algo que não faz sentido nenhum, ou será efetivamente combatido na medida em que uma educação que possa se apresentar de modo bastante crítico é uma educação que há de incomodar, de algum modo, e ela, portanto, será destruída socialmente. Então, senhoras e senhores, eu quero anunciar aqui que o problema da educação não pode ser pensado apenas nos termos da própria educação. Então, não se faz como na média dos progressistas isto se apresenta, que é imaginar que o problema da escola é da escola e dos professores, dos docentes e discentes, de tal modo que uma boa pedagogia, que uma boa educação pode melhorar o mundo. O problema da educação jurídica não está adstrito à faculdade de Direito. Em 2 anos de cátedra de educação advocatícia, eu desenvolvi uma plataforma de compreensão a respeito da educação jurídica e advocatícia, na qual eu insisto que há 2 grandes esferas para a educação de juristas. Uma delas é daquilo que eu chamo de internalidades da educação advocatícia. Outra delas são as externalidades da educação advocatícia. Por internalidades, eu me refiro a todas aquelas instituições que formalmente se incumbem da educação de juristas. Então, dizendo mais explicitamente, a Faculdade de Direito. Não só ela, também o exame de ordem da OAB, porque o exame de ordem da OAB faz o vetor do que a Faculdade de Direito tem que ensinar ao aluno e aluna. Porque se não ensinar aquilo, ele não está, ou ela não está, habilitado ou habilitada para prestar a prova e passar no exame de ordem. Portanto, a prova do exame de ordem, os concursos da esfera pública, magistratura, Ministério Público, oficial de justiça, tantos outros, defensorias, procuradorias e outras mais, tudo isso vetoriza as internalidades da educação advocatícia. O que se ensina? Quanto se ensina? Com que ângulo se ensina? Pois bem, este é um setor. Não estou desconhecendo que não haja um grande plexo da internalidade da educação jurídica, mas há outro grande setor, tão grande quanto este ou maior, que é aquilo que eu chamo de externalidades
da educação jurídica e da educação advocatícia. A faculdade ensina tal coisa e ela percebe que o exame de ordem pede tal conteúdo. No entanto, na prática jurídica, se pede que se saiba tal questão. E a faculdade, para que forme profissionais bem adestrados ao chamado mercado, as faculdades ensinam, portanto, um conhecimento que na prática profissional seja um conhecimento que permita a acumulação, ou permita o salário, permita a profissionalização daquela e daquele estudante de direito. Então, o que estou lhes dizendo aqui, senhoras e senhores, é que o problema da educação nunca é da própria educação, porque, no final das contas, também as pessoas imaginam que, para o tipo de empregabilidade que terão na sociabilidade capitalista, não é preciso saber demais o assunto tal ou qual na escola, no ensino básico, no ensino médio, dado que numa sociedade desindustrializada, uma sociedade da exploração mais atroz, para que precisa saber muita conta de matemática? Para que precisa saber história? Se a sociabilidade é toda feita, inclusive, no apagamento da historicidade. Então, observem que não é uma questão da boa professora de história despertar a atenção dos alunos. Isto aqui é uma espécie de narrativa individualista, liberal, burguesa, capitalista, que imagina que o professor e a professora tenham um condão de despertar o sentimento, o interesse, a vontade, ou mesmo a abertura ideológica nas alunas e nos alunos, porque tudo isto é apenas uma questão de boa vontade. E eu quero efetivamente aqui, nesta aula que inaugura o último curso da minha cátedra, tirar a educação do horizonte da boa vontade. A educação não é uma questão de boa vontade. Embora eu não desconheça, inclusive, que, de modo incidental, ou seja, de modo muito banal, enfim, em algumas preliminares da questão, a boa vontade seja um elemento bastante razoável. Não estou desconhecendo aqui a vontade de docentes, professoras e professores, no despertar de algum interesse. No entanto, senhoras e senhores, eu estou insistindo aqui no fato de que há tanto internalidades quanto externalidades na educação. E, por causa disso, em havendo estas duas dimensões, eu não posso apostar apenas na boa vontade não posso apostar na boa vontade nas internalidades. Porque a educação se faz fundamentalmente tendo em vista as externalidades. Então, entendam o que estou dizendo às senhoras e aos senhores. Efetivamente, um educando e uma educanda na escola, no ensino básico, no ensino médio, esta criança, este adolescente, não tem por horizonte simplesmente a boa vontade da professora ou do professor. Não estou desconhecendo que isto não existe, que isto seja louvável. É louvável e devemos desejar e incentivar. No entanto, estou dizendo que toda a cadeia de sociabilidade de uma criança ou de um adolescente passa naquelas dimensões que são da sua própria condição de classe. Se são filhos de pais pobres, trabalhadores, que são filhos de pais e mães, porque alguns nem têm pai e mãe. E toda a dimensão que está por aí é o dispositivo que tem para a sua posição enquanto sujeito educado na sociabilidade. Então, alguém que não tenha contatos, que não tenha meios, que não tenha articulação cultural, para que saberá aquilo que de boa vontade a professora ensina? Não faz articulação com a sua sociabilidade. E, portanto, a dimensão decisiva é que articulação tem esta sociabilidade. A sociedade capitalista, onde se estrutura a educação contemporânea, é uma sociedade de classes sociais. Classes exploradoras e classes exploradas. E as classes exploradas, a educação só faz sentido nos exatos termos da exploração, ou seja, do assalariado. E, em sendo o subproletariado, então, nem sequer faz sentido para o assalariamento
na medida em que estas formas de remuneração são formas que estão à margem da própria condição assalariada, de tal modo que a educação menos sentido ainda faz para quem não precisa sequer digitar ou então fazer conta no seu cotidiano. Então, estou dizendo aqui, inclusive, de toda a estrutura da economia do crime, estou dizendo aqui de variadas formas de subemprego, e tudo isso aqui tem uma dimensão que, inclusive, não pode fazer com que a educação seja olimpicamente posta como um elemento central, porque não é na vida de todas essas pessoas. Então, observem, senhoras e senhores, o problema da educação não é um problema de boa vontade de educadoras e educadores. Não estou desconhecendo esse problema, porque eu tenho certeza que aqui nesta noite eu tenho na minha audiência, nesse curso da cátedra, eu tenho educadoras e educadores. Eu tive aqui já a informação de que várias e vários que se ocupam do tema da educação estão aqui acompanhando esta minha aula da cátedra. Não estou desmobilizando a boa vontade de professoras e professores. Pelo contrário, estou mobilizando ainda mais essa boa vontade. No entanto, estou dizendo que esta boa vontade tem que transbordar para o nível de uma ação nas externalidades, ou seja, para o nível da transformação social. Se nós não damos por horizonte a transformação da própria sociabilidade, nós enxugamos gelo. Porque, de um lado, gastamos um esforço maravilhoso, lindo, louvável, na boa vontade educadora, portanto, buscar formar pessoas que, de outro modo, serão empregadas para saberes que não querem consciência crítica, não querem a maior parte mesmo do saber técnico que a escola oferece, e por causa disso, senhoras e senhores, nós estamos aqui tentando apostar numa semente que não vinga. E o problema talvez sequer seja a semente, é porque uma semente posta no meio de pedra não pode vingar. Então o problema é a pedra, a ausência de terra fértil, e não a semente. Ah, mas e se eu disser para essa semente que ela é uma semente de potencial? E se eu tocar música clássica para a semente, será que ela não brota no meio da pedra? Não, o problema é que está na pedra. E a pedra aqui é a estrutura da sociabilidade exploradora. Nós não podemos pensar que esta sociabilidade logre algo distinto daquilo para o qual ela se organiza. E ela se organiza para a exploração. Portanto, este é o horizonte já dado, este é o teto da própria educação na sociabilidade capitalista. Pois bem, então, senhoras e senhores, eu estou anunciando aqui de pronto que a primeira crítica central à educação é a crítica àquilo que eu chamo de progressismo da educação. Tomando por progressismo algo que não alcança a materialidade da educação na reprodução social capitalista. O progressismo aqui é exatamente algo que se põe enquanto distinto de uma leitura crítica e de uma ação na materialidade da reprodução social capitalista. A leitura crítica não alcança, a leitura progressista não alcança essa materialidade, de tal modo que ela crê que a sociabilidade é feita por pedaços. É aquilo que se chama de método analítico de leitura de mundo. Análise, em grego, quer dizer quebra. Analisar algo é quebrar algo. Então, o problema da educação se quebra do todo e passa a ser, então, um problema da escola, do docente ou da docente e do discente ou da discente. Ou seja, o problema da educação é tecnicamente isto que institucionalmente se chama educação, que eu chamo de internalidade da educação. E o problema da educação não é só este. Não estou desconhecendo todos os problemas na formação de docentes, não estou desconhecendo todas as dificuldades na forja dos próprios discentes, não estou desconhecendo os problemas da escola, não estou desconhecendo os problemas de infraestrutura, sequer os problemas salariais
dos docentes. Mas estou dizendo que o problema central da educação não é este. O problema central da educação é que se põe numa sociedade dividida em classes, e para as classes exploradas, a educação só faz sentido a partir do momento em que dá funcionalidade para a exploração. Ou seja, educar-se é poder ser explorado, nos termos que a exploração deseja. Então, alguém pedirá que o seu empregado fale inglês. Alguém pedirá que o seu empregado saiba matemática. E assim vai. Alguém pedirá que o seu advogado saiba lidar com questões de direito imobiliário. Não necessariamente que se ocupe de questões sobre a injustiça dos povos originários do Brasil. Não necessariamente que se ocupe das questões como, por exemplo, o extermínio ou então o genocídio da população negra no Brasil. A questão é um saber técnico para manipular questões de direito imobiliário. Só é isto que o empregador deseja. E alguém dirá, mas não sou assalariado jurídico, sou advogado profissional liberal. Faço aqui diretamente a remissão para que vejam as minhas aulas anteriores da cátedra, em especial as que eu trato da educação econômica de advogadas e advogados, porque, no final das contas, esta forma liberal de ser advogado e advogado também é uma sujeição total ao capital, apenas sem CLT. Mas, no final das contas, é dizendo, saberei o que aquele que pode me contratar deseja que eu saiba. Portanto, se ele deseja que eu saiba direito imobiliário, assim serei. Apenas é alguém que não tem uma carteira de trabalho, mas é uma pessoa física aqui, trabalhando diretamente, vendendo o seu trabalho na forma de profissional liberal. Dá na mesma, no final das contas, nos termos da própria exploração. Pois bem, senhoras e senhores, estou anunciando, portanto, uma distinção entre uma leitura que eu diria que é fácil, uma leitura idealista, dos progressismos, que dizem, com a educação o mundo melhora. Estou anunciando uma leitura crítica, material, que inclusive há de reconhecer, quanto mais educação eu der para a sociabilidade capitalista, melhor a reprodução do capital. Portanto, melhor a exploração. É isto, no final das contas, o horizonte que se apresenta. É este horizonte que se apresenta. Pessoas mais bem adestradas para a exploração. E daí, o problema da educação, observe o que estou dizendo, é um problema da própria sociabilidade, nesta leitura materialista. E, portanto, um problema da própria estrutura das relações sociais. E a sua mudança é a mudança das relações sociais. O que o vulgo pode chamar, se não tiver medo, de revolução. Ou seja, a superação das presentes formas de sociabilidade. Porque com as presentes formas de sociabilidade, a educação é manutenção da reprodução social já dada. Se a sociedade é esta, se a sua estrutura de mundo se dá para a exploração e para a dominação, a educação se dá para isso. A única possibilidade de transformação da educação é a transformação da sociabilidade, da qual, incidentalmente, a educação tem até algum papel, mas incidental, lateral, não central. Não é a escola que faz a revolução. É uma materialidade de lutas. E não simplesmente um saber de escola. Não é uma prova que dá essa dimensão. Inclusive, senhoras e senhores, eu quero aqui dizer profundamente isso. Já há 50 ou 60 anos, nós temos um
grande avanço, inclusive nas leituras críticas sobre o capitalismo. Eu dou o exemplo de Louis Althusser, que relembra a dimensão dos aparelhos ideológicos. A escola é um aparelho ideológico, mas também os meios de comunicação, também as religiões. E eu posso lhes dar um exemplo muito patente. Na década de 1980, e eventualmente na década de 1990, começo dos anos 2000, as professoras e os professores de ensino básico do Brasil foram formados numa cultura de luta contra a ditadura militar e tinham um viés relativamente progressista, nada revolucionário, relativamente progressista. Pois bem, formaram uma geração de crianças a partir de um horizonte relativamente progressista. Estas crianças são os fascistas de hoje. Porque isto é a prova fundamental de que os aparelhos ideológicos controlam a reprodução social do capitalismo. E os aparelhos não são apenas a escola. Os aparelhos estão na religião, estão na família, estão nos meios de comunicação. Então, entre uma professora com horizonte progressista na matéria de história e o WhatsApp, que informa que se deve abominar qualquer transformação social, o WhatsApp ganha. Então, observem, o papel da educação tem um peso limitado na sociedade, extremamente limitado. Da educação dita institucional, formal, aquela que eu chamo de internalidade. Porque a criança não vive apenas nesse espaço, volta para casa, e na casa aprende, então, que Darwin está errado e o mundo foi feito em 6 dias. Não há como disputar o aparelho da educação, o aparelho da escola, com o aparelho da família. Isso aqui já é uma lembrança decisiva do próprio Althusser. O aparelho da família é muito mais coercitivo materialmente, ou seja, ele tem muito mais materialidade social do que da escola. Eu vou lhes explicar por quê. Porque para uma criança, a sua subsistência material advém da sua família. É a família que, se tem R$1, pode comprar uma comida para o filho. Não é a escola. E então, a subsistência no nível da materialidade econômica dá também o vetor fundamental da ideologia. E entre escola e família, o núcleo da reprodução econômica dos indivíduos é a família. Então, a família sempre ganhará a vetorização ideológica, jamais a escola. Não é a escola que alimenta, não é a escola que dá teto, não é a escola que paga o remédio. E, portanto, a família, em fazendo isto, é a família que dá a carta decisiva. Como se diz o ditado dos países de língua espanhola, eu estou acabando de chegar do México e da Colômbia, onde estava fazendo conferências e dando aulas, quem paga a banda escolhe a música. É isso, quem paga a orquestra escolhe a música. Portanto, se é a família que sustenta com leite, ainda que seja um copo de leite no dia, a criança, que dá o cobertor, ainda que seja o mais frágil possível, à noite para a criança, se é a família que leva a criança no hospital caso esteja doente, e não a professora, então, senhoras e senhores, é a família que, em pagando, toca a música que quiser na cabeça da criança, ideologicamente. A escola concorre com os outros aparelhos ideológicos numa dimensão muito menor. Efetivamente muito menor. Daí, senhoras e senhores, o peso do problema educacional resolvível na própria educação é um peso pequeno. Não estou desconhecendo, eu volto a dizer, não estou desconhecendo a função da educação. E falo, inclusive, aqui às senhoras e aos senhores, nesta cátedra que com muita honra assumi aqui junto à ESA, OABSP, que é uma cátedra de pensamento sobre educação, na qual eu a faço enquanto educador. E sou professor da Faculdade de Direito da USP, a faculdade de Direito mais antiga do país.
Portanto, não estou desqualificando a função do educador, apenas estou colocando, apenas estou anunciando, situando o papel da educação nos seus devidos termos. Porque, inclusive, com uma multidão que eu formei de alunas e alunos e de gente que me acompanha e de gente que lê meus livros no Brasil e no exterior, isto para a transformação social é quase nada. Porque não se dá na Faculdade de Direito o problema do direito. Eu estou desconhecendo que algumas coisas da questão jurídica sejam reproduzidas exatamente na ideologia da Faculdade de Direito, mas o decisivo não é aí. Porque eu também posso dizer às senhoras e aos senhores, o promotor de justiça, o advogado e o magistrado, que foram formados pela cultura ideológica da Constituição de 1988, dita cidadã, democrática, estes magistrados e estes procuradores e promotores, 30 anos depois, ou menos de 30 anos depois, destruíram a Constituição do Brasil, mediante operações lava-jatos da vida. Essa gente foi formada em louvor da cidadania. E em louvor da cidadania, essa gente destrói a cidadania. Portanto, observem, não é a faculdade que forma o horizonte ideológico de alguém. É a estruturação da sociabilidade, cuja causa profunda também não é sequer a família, porque a família é uma peça de reprodução de uma ideologia que é totalmente devida e totalmente controlada pelo capital. E por isso, na família, a mãe e o pai dizem para o filho, não use drogas. Porque o uso de drogas esgarça as possibilidades de que esta pessoa possa ter o mínimo de subsistência nesta sociabilidade. Porque não poderá sequer trabalhar. Ou será alijado do trabalho caso não renda como o patrão quer. Então, senhoras e senhores, a própria família também não é um capricho ideológico. A própria família é uma peça de uma máquina, de uma engrenagem na qual a ideologia do capital é o que sustenta esta mesma sociabilidade. Então, eu estou aqui dizendo de modo muito direto às senhoras e aos senhores que o pensamento filosófico mais avançado sobre a educação não deposita na educação as esperanças decisivas da transformação social. E eu sei que eu falo para educadoras e educadores. E eu falo enquanto educador. E é preciso reconhecer o limite, o teto da ação nos termos específicos da educação. A educação não tem o condão de mudar a ideologia da sociabilidade. Tudo bem, volto a dizer aqui, ela é uma peça nessa engrenagem. Só que ela é só uma peça. O seu motor é o modo de produção. Toda vez que professoras e professores se levantaram contra o modo de produção, se não venceram o modo de produção venceu os professores e os professores. Porque ato contínuo, quando professores e professores se tornam críticos, a melhor forma de acabar com a criticidade dos professores e professores é diminuir o salário. É o arroxo salarial. Então, posso lhes dizer de um modo muito direto, a POSP de São Paulo, que na década de 80 fez greves notáveis, e na década de 90 também, contra Quércia, Fleury, Covas, o melhor modo de tornar impotente a capacidade crítica das professoras e professores primários do ensino fundamental do Estado é rebaixar o salário de tal modo, é destruir as condições educacionais de tal modo, que a partir daí podem fazer greve à vontade, nada acontece. Portanto, o capital domina o jogo efetivamente. E não se pode apostar na dimensão transformadora apenas pela educação. A aposta da transformação é uma aposta que tem por horizonte a própria transformação da sociabilidade. Este aqui é o primeiro horizonte que eu quero deixar a todas e todos, porque sem este horizonte, eu volto a dizer, nós nos enganamos no que tange aos potenciais da educação na sociabilidade contemporânea. E, mais uma vez, eu vou me permitir dar de exemplo aquilo que são os 2 anos da cátedra, que são os temas da educação jurídica e da educação advocatícia. Embora eu vá tratar desses temas com mais especificidade na próxima semana. Observem aqui o que eu estou dizendo. Se eu tomo o problema do direito e se eu situo o problema do direito nas internalidades, isto é, nas graduações em direito,
eu posso ter aqui a fantasia, o idealismo de que uma boa matriz curricular permita formar bons juristas. E volto a dizer, uma boa matriz curricular forma educandos com um certo arcabouço ideológico, e esta ideologia do jurista automaticamente será interpelada, sofrerá uma interpelação da profissão. Então, entre educação de graduação crítica e emprego conservador, a interpelação material é econômica. Então a pessoa dirá, bom, eu até tenho um outro horizonte, mas eu tenho que fazer isso, senão isso não me dá emprego, não me dá salário. Então, senhoras e senhores, a interpelação da educação, nos termos da internalidade, é uma. Não estou desconhecendo que não haja interpelação. Eu sei, inclusive, do alcance do que eu falo para a interpelação ideológica das senhoras e dos senhores. Eu sei o quanto isso repercute. Só que eu sei que a interpelação material econômica, ela é a decisiva. E as pessoas serão interpeladas pelo salário potencial ou já contratado, pela remuneração da prestação de serviço, não importa o que seja. Então, efetivamente, eu estou anunciando aqui que é necessário que pensemos o problema da educação de modo crítico, e o problema da educação é o problema do capitalismo. Só isso dá a dimensão deste horizonte. Agora, eu quero descer uma casa nesta leitura. Ao descer uma casa nesta leitura, eu quero começar a aprofundar um outro tema desta análise. Eu quero começar a aprofundar a questão da educação enquanto fenômeno social e enquanto fenômeno histórico. E o entendimento do porquê se dá a educação. As razões da educação, mas as razões materiais da educação, não as razões idealizadas. Não a razão propagandeada. A razão concreta. Por que se educa? Por que, eventualmente, se tem este modelo educacional e não o outro? E isso, senhoras e senhores, leva água ao moinho do problema do fenômeno da subjetivação, ou seja, da constituição dos sujeitos na sociedade. Como se constituem os sujeitos? Eles necessitam ser educados? Poderiam se constituir de outro modo, com outras interpelações? Esta talvez é a chave decisiva, porque se eu aqui avançar nesse sentido, lhes explicando como se dá a constituição das subjetividades nesses termos, então eu conseguirei explicar às senhoras e aos senhores por que o direito precisa de uma interpelação educacional dos juristas, por exemplo, das advogadas e dos advogados. Por que não se pode dar simplesmente uma espécie de formação, eu diria, naturalizada ou natural aos profissionais? Porque esta formação natural, ela sempre perde de uma formação educada. Porque é melhor este adestramento educacional do que propriamente uma espécie de inferência a partir de experiências. Porque houve quem na história quase flertasse com a experiência pura, dizendo que ela é preferível à educação institucional e formal. E, eventualmente, o mais importante teórico a flertar com esta perspectiva tenha sido Jean-Jacques Rousseau,
numa obra decisiva da educação, que é Emílio, no qual ele toma o exemplo de uma figura, de uma criança, aqui ele dá o nome de Emílio, e o Rousseau mostra o quanto Emílio, sendo levado para a escola e para a igreja, ele se torna um ser humano fraco, frágil, disforme. E se ele é dado a enfrentar a natureza, como diria alguém, criado solto, ele é um ser humano melhor. Então é chocante esta própria percepção de Rousseau em Emílio, porque Rousseau flerta de modo muito patente com um combate e com uma virulência, inclusive, um potencial crítico extraordinário à educação nas suas internalidades, dizendo, uma criança chamada Emílio, de 8 anos de idade, que está na escola, aprende na escola que existe um Deus e Deus castiga. Este Emílio um dia sobe na árvore, no pátio da escola, e subindo de modo errado, o Emílio cai e quebra o braço. Então vem a professora e vem o padre ou o pastor e dizem, Deus castigou. Então Emílio, aos 8 anos de idade, leva um trauma, porque existe um tal Deus que o castigou porque ele subiu na árvore. E desde então ele é uma criança castrada no seu potencial. Se ele estivesse na natureza, solto, exatamente assim, subisse numa árvore e caísse, ele teria aprendido a lei da gravidade e o quanto ela é abominável ao seu corpo. Ponto. Então, diz Rousseau, é melhor que fosse criado pela natureza do que fosse enchido de ideologias, diríamos nós hoje, que castram a criança e, portanto, dão aqui, inclusive, esta dimensão de uma espécie de perda de potenciais vitais. Olhem que Rousseau aqui quase se abeira, ainda que muita gente não veja de modo tão claro, Rousseau quase se abeira aqui de uma certa leitura marxista da crítica da forma da educação, mas isso muito lateralmente, e de outro modo também muito lateralmente, quase como uma crítica nietzschiana, de que a sociabilidade e suas instituições castram a vitalidade das pessoas. Portanto, o que estou dizendo, a pergunta decisiva minha é, como se dá esta subjetivação? Por que esta subjetivação tem por escopo a escola? Por que existem instituições educacionais? Por que as pessoas não aprendem com a própria experiência, com a própria empiria? Esta é uma pergunta decisiva. Isto aqui, fundamentalmente, é o encaminhamento do porquê o direito se estrutura com a educação que ele tem. E por que não é um direito posto para ser criado solto? Uma criança, aos 14 anos de idade na escola, viu o coleguinha apanhando do outro e então defendeu o coleguinha. Poderia dizer, olha, esta criança é uma boa advogada. Enfrentou o valentão da sala. Sobral Pinto, esta grande glória da advocacia brasileira, eu falo aqui nesta cátedra que é da OAB, da ESA OAB, então vou retomar aqui a figura de Sobral Pinto. Ele diz que a advocacia é uma profissão que não é feita para covardes. Muito bem, uma criança de 14 anos que enfrentou o valentão da sala demonstrou uma qualidade imensa para a advocacia. Não foi covarde. E por que isto já não é o suficiente para advogar? Porque a advocacia prefere, inclusive, os covardes, porque os covardes, eventualmente, fizeram uma tabela de Excel das decisões judiciais do tribunal e sabem para que lado bate o vento do tribunal. Então, a covardia já faz a boa defesa. Então, observem, senhoras e senhores, não é a advocacia uma profissão feita para não covardes. Isso em casos, eventualmente, pitorescos, simbólicos ou idealizados. A advocacia é uma profissão de covardes. Porque a covardia quer dizer, entregarei ao tribunal que decide o argumento que ele usa. Os senhores dirão, ofendeu a advocacia. Eu não retiro uma vírgula disso e estendo à magistratura.
A magistratura é uma profissão de covardes, porque alguém decide conforme o que o tribunal dele decide. E por causa disso, inclusive, então, se decide conforme o tribunal, tem o mesmo horizonte ideológico do tribunal, subirá para a corte. E assim a cadeia sucessiva. Tanto quanto o Ministério Público também se apresenta como profissão covarde, na medida em que, se não pleitear a condenação de alguém, é tido pelos seus pares como fraco. Então, senhoras e senhores, a estrutura jurídica, de modo geral, é feita de covardes. Se você não puxa a vida, o direito é dado à covardia. Qualquer profissão do capitalismo é dado à covardia, na medida em que ela entrega o que o explorador e o dominador desejam. Sempre. Tanto quanto a escola, o professor e a professora são covardes, na medida em que não ensinam aquilo que é fundamental, ensinam aquilo que está determinado pelas instâncias superiores ou perdem o emprego. E assim sucessivamente. E assim o médico que insiste num tal remédio contra outro, porque a indústria farmacêutica lhe financiou uma viagem para a praia. Ou seja, senhoras e senhores, uma sequência de covardias. Ou seja, o capitalismo se estrutura na dimensão da exploração, na dimensão da dominação, e a todos os dominados e explorados, o elemento central é a covardia. Porque qualquer ato de coragem é a perda da remuneração. Então não sobra uma profissão. O problema é o mundo tornado profissão. O problema é a condição de profissão. A condição de profissão castra a energia crítica. Qualquer profissão. Por isso, eu estou cansado de falar para públicos mais variados, não falo apenas para juristas, quando falo para médicos, me dizem os médicos progressistas. Nossa profissão é toda ela de gente conservadora e reacionária. Se eu falo para professores, também me dizem o mesmo. Ah, professor Alisson, foi longe o tempo no qual o professor e o professor eram críticos. Hoje eles são extremamente conservadores e pragmáticos. Então não sobra uma profissão. Ah, e as profissões braçais? A mesma coisa. Eis aqui o anúncio de que o problema, então, não é tal profissão. O problema é a condição de profissionalização da vida dos seres humanos, ou seja, a subjetivação social, ela é feita na base da profissionalização, ou seja, do assalariamento, da remuneração. E isto aqui é a dimensão da dominação na subjetividade. Este é o elemento decisivo. Muito bem, senhoras e senhores, eu quero agora chegar à segunda parte desta aula, que inaugura o curso final do curso da Cátedra de Educação Advocatícia, e quero chegar aos elementos filosóficos decisivos sobre a natureza do fenômeno da educação na nossa sociabilidade. Existe uma tradição, que eu diria é idealista, eu vou tomar aqui a liberdade de fazer esta proposição teórica, que diz que a educação vai de par, vai junto com o incremento do conhecimento. Aqui eu estou tratando em termos ainda bastante abstratos, mas eu explicarei a todas e todos o que isto representa, para que entendam esta proposição. Por que precisamos de educação? Porque em algum momento a humanidade conseguiu acumular conhecimentos de tal sorte que este acúmulo de conhecimentos demanda que uma geração, para que possa passar para outra um saber que já não é mais natural, ou então não imediato, esta geração, então, demande educar a outra. Então, a razão da educação seria a amplitude do conhecimento. De tal modo que os seres humanos já não conseguem mais viver como viviam na Idade das Pedras, e se pisam na mata, podem tomar
uma picada de cobra e podem morrer. Então, nós já sabemos que a cobra, o seu veneno mata e, portanto, precisamos educar para que não se pise num local onde haja cobras. Pois bem, a educação, então, ela é sempre tida como um elemento progressista, porque ela atualiza o saber a cada geração. E, claro, ao atualizar, permite também o avanço do saber a partir das pesquisas assentadas nas bases que o conhecimento educacional já tem. Por isso, os senhores sabem que a universidade tem por eixo, qualquer universidade do mundo, uma tríplice fronteira. Qual é? Ensino, pesquisa e extensão. Então, ensinar é passar o que já se sabe para a nova geração, pesquisar é ir para a frente do conhecimento, onde nunca se esteve, e extensão é auxiliar a comunidade, estender o conhecimento às vistas da sociedade. Pois bem, esta é a leitura, eu chamaria idealista, a respeito da educação. As leituras mais avançadas e mais críticas, a começar de Marx, no século XIX, e chegando no século XX em autores como aqueles da chamada Escola de Frankfurt, como Theodor Adorno, Max Horkheimer e tantos outros mais. Quem quiser saber deles, o meu livro Filosofia do Direito, capítulo 11, Marx, capítulo 15, a Escola de Frankfurt. Pois bem, recomendo então de leitura para todas e todos. A Escola de Frankfurt, um conjunto de pensadores no século XX que se reuniu em algum momento na cidade de Frankfurt. Estes pensadores, a partir de Marx, percebem que a educação não é o elemento positivo e progressista da sociabilidade. Há um teórico, eventualmente um dos homens mais impressionantes da história do saber da contemporaneidade, que pertenceu à Escola de Frankfurt, embora ele não seja tão lembrado, mas ele é um frankfurtiano, uma espécie de antecessor ou quase contemporâneo de Horkheimer e Adorno, que foi Alfred von Rettel. E Alfred von Rettel é um autor decisivo para pensarmos a progressão do conhecimento e, então, este dito louvor idealista da educação. Pois bem, que vem a ser esta dimensão? Aqui se anuncia um dado decisivo, um dado central. Von Rettel, ele investe contra toda uma tradição da educação e das ciências que diz que, em algum momento da história, nós descobrimos alguns saberes, como a matemática, e, por causa disso, sociedades do passado puderam ter uma grande expansão de riquezas. O exemplo talvez mais frequente que a história dá, e observem como é que eu vou tomar o exemplo de von Rettel, para inverter a cabeça de vocês a respeito do pensamento sobre a educação. O modo mais vulgar, mais vulgarizado, mais cotidiano, mais frequente de falar sobre a matemática, reconhece que a matemática teve o seu primeiro grande movimento de assentamento entre os gregos antigos. Portanto, naqueles séculos, como o século VII a século IV, antes de Cristo, nos quais floresce todo um saber matemático. Por exemplo, com Tales de Mileto, o primeiro deles. Teorema de Tales, como é conhecido na matemática.
Pois bem, então muitos dizem assim: os gregos, por terem desenvolvido a matemática mais do que outros povos, os gregos se tornaram um povo muito rico, porque permitiu-se aqui uma série de conhecimentos que os outros povos não tinham. Senhoras e senhores, von Rettel tem uma tese chocante, que diz assim: é porque entre os gregos e antigos surgiu a mercadoria que então surgiu a matemática. Esta tese é uma tese materialista, conforme a descoberta de Marx. Na base das relações econômicas, relações econômicas, se lançam superestruturas de saber. Então, é a economia tendo primazia sobre o saber, e não o saber tendo primazia sobre a economia. Muito bem. Então, o que estou aqui lhes dizendo é que a proposta de von Rettel é aqui anunciar que os gregos, quando conheceram o esboço daquilo que nós chamaríamos hoje no capitalismo de forma mercadoria, para que as relações sociais da transação entre mercadorias, para que essas relações pudessem existir, os gregos tiveram que inventar a matemática, inclusive o número. Ou seja, o número advém não da perspectiva cerebral, simplesmente de querer adquirir um saber. O saber não é gratuito, não é fortuito. O saber tem lastro material. Esta é a dimensão decisiva. E esse lastro material é a própria forma da mercadoria, de tal modo que as pessoas aprendem a contar equivalentes. E Marx descobriu em O Capital que a grande estruturação do capitalismo é fazer equivalência de mercadorias. Tanto assim que a mais desgraçada das mercadorias é a força de trabalho do trabalhador assalariado. E esta força de trabalho, na sociabilidade capitalista, é tornada equivalente a salário. Trabalhando X, ganha-se Y. Então, vejam, dado X trabalho, tem-se Y salário. Senhoras e senhores, aqui é a equação. Portanto, com algum grau de equivalência. E von Rettel vai dizer, não foi porque inventaram a equação que um dia descobriram a mercadoria. Foi porque as sociedades se relacionam comprando e vendendo coisas, que essas coisas, então, são mercadorias, e então há um saber matemático necessário para intermediar, para dar subsídio à troca. Portanto, a mercadoria criou a matemática, e não a matemática ensejou a mercadoria. Isso aqui é uma questão decisiva. E daí, a educação, ela não é simplesmente a salvaguarda do saber já adquirido. Ela é a instrumentação das relações econômicas da sociedade, das sociedades. Ou seja, a educação vai a cavalo da exploração econômica. Então, a relação é exploração que organiza sua educação. E não educação que possibilita apenas que depois venha uma exploração. A exploração é o nível material determinante. A educação é o nível determinado.
Com isso, eu estou aqui dando um nó na cabeça de muita gente que pensa o contrário. A educação é simplesmente um acúmulo de saberes que se deve manter para todo sempre. A educação tem função na exploração. E por causa disso, eu quero agora propor, isto é uma proposta minha, na cátedra, uma leitura do fenômeno da educação na história, a partir dos modos de produção. Sendo que a história de escravismo, feudalismo e capitalismo permite também observar fenômenos de educação e mesmo instâncias e mesmo instituições, internalidades diversas da educação conforme o modo de produção. O escravismo é um regime de força. Quem tem força toma a outra pessoa como escravizada. Sendo um regime de força, é um regime no qual a educação, eu chamaria de educação laça, largada, frouxa. Ou seja, os modos de produção escravistas não têm peso decisivo na educação, porque o que sustenta a reprodução social é a força. Observem como o Brasil escravista e os Estados Unidos escravista, ambos dão de ombros para a educação. Porque, efetivamente, estas sociabilidades não se ocupam de fazer nenhuma relação com os escravizados, a não ser aquela da força, do chicote. Por isso, o Brasil é o último país da América a ter universidade, do continente americano a ter universidade. Não precisava. Precisava era chicote e bala. E também é um dos primeiros países a destruir a universidade que tem, que é o chicote e bala do século XXI, que já vem desde o século XX. A ditadura militar já começou a destruir todo esse processo. Pois bem, então o que estou dizendo é que o modo de produção escravista tem uma educação conforme surge, só. Por isso a dos gregos é de um jeito, a dos romanos é de outro jeito, a dos egípcios é de outro e dos hebreus é de outro. Não importa, fundamentalmente. No entanto, o feudalismo é um regime que se sustenta na base da tradição, na base de costumes e na base de uma crença em desígnios de servidão. E, portanto, esta sociabilidade tem aqui, pela primeira vez, uma forma de educação. E a forma de educação é a forma religiosa. A educação é um horizonte de formação religioso. E, portanto, aqui tem um horizonte de fé. Educar um ser humano é dar a ele fé. E isso é fundamental para a reprodução do feudalismo. Porque o servo só será servo se acreditar que Deus quis que fosse servo e que Deus quis que alguém fosse senhor. Então tem que acreditar em um Deus e que Deus quis dois desígnios diferentes para duas pessoas. Ou seja, um homem ou uma mulher bem educados na Idade Média eram educados na religião. Tanto assim que tudo que replica o feudalismo, como por exemplo a família não é um núcleo contratual em sua face internamente. Claro, a família é uma união contratual, posso dizer aqui, no exemplo mais típico de família, marido e mulher, isso é um contrato. Só que a partir desse momento, as relações se dão, pasmem, não como contratuais, as relações se dão como rememoração feudal. O homem é o senhor feudal, a mulher trabalha para o homem, e, portanto, cada qual sabe o seu local. E os filhos são servos dos pais. Ao menos na sua minoridade. Ou seja, isso aqui é uma réplica da condição feudal. Por isso, a educação familiar, mesmo dentro do capitalismo, a economia interna da família, o que ganha o pai e o ganha a mãe, vão para o mesmo escopo. Ou seja, é a mesma unidade econômica.
A unidade econômica do capitalismo é o indivíduo quando é indivíduo, solto. Mas, via de regra, é o indivíduo em família. Portanto, a unidade é a família monogâmica posta aqui nos quadros do capitalismo. Pois bem, esta unidade, pai, mãe e filho, ou formas variáveis, porque, obviamente, não é só esta forma, mas eu estou dizendo daquela que frequentemente, quantitativamente mais se apresenta, estas formas variáveis de família são unidades econômicas que não têm troca interna, troca mercantil. Se não tem troca mercantil interna, a sustentação desta unidade familiar é moral. Portanto, a família tem um fundamento interno de fé. Ela, via de regra, se sustenta na religião. Por isso as religiões apoiam a família se apoia na religião. Porque a religião é que sustenta a ideia de que o filho tem que aceitar o poder do pai e da mãe, ainda que o pai seja bêbado e a mãe nada saiba. Ou que o pai nada saiba e a mãe seja bêbada, tanto faz. Mas os pais mandam nos filhos. Isto é uma organização moral. E os filhos são responsáveis pelos pais até o final da vida. Pois bem, esta dimensão é feudal. Observem como é que a família é, ainda dentro do capitalismo, um núcleo feudal. Um núcleo cuja educação não é tanto o que a criança sabe na escola. A preocupação, vejam, o que a extrema-direita, inclusive, faz em termos de educação. O problema central da educação não é o saber da matemática, da física, da química, da história, da biologia. O saber fundamental da educação é se essa criança sabe coisas sobre Deus. Se ela tem moral. Observe, esta é a ocupação educacional da família, porque esta forma educacional é feudal. O feudalismo era tudo isto. Tanto assim que o espaço do saber medieval é o seminário, o monastério, o convento. Este é o espaço privilegiado institucional de educação. Porque ele tem que sustentar, na base de crença, uma sociedade já dada tradicional. Por isso, toda vez que surge no capitalismo a educação escolar, ela surge ao arrepio do que a família pensa ser educação. Tanto é que para a família, uma criança mal educada não é que não sabe inglês. Uma criança mal educada é aquela que responde aos pais ou aos mais velhos. Responde no sentido de ofender aos pais e aos velhos. Portanto, educação é isso. É um sentido vulgar de educação, que é o sentido medieval. O sentido antigo de educação nem forma tem. Porque o escravismo não tem uma forma social específica à educação. Estou aqui lançando na minha cátedra da ESA uma tese sobre as formas da educação na história. O escravismo não tem forma social específica para a educação, porque tanto faz, é a força. Por isso que alguns povos têm uma educação, poderíamos dizer, tão erudita quanto a dos gregos e a dos romanos, e outros povos, como, por exemplo, os hebreus, têm uma formação totalmente religiosa. Tanto faz. Ambos dominam pela força. O feudalismo tem forma social específica na educação e é religiosa. Pois bem, agora chegamos ao capitalismo. O capitalismo tem forma social específica na educação. E esta forma é a escola, o espaço onde se ensina o saber técnico. Não mais a estrutura da fé, mas o espaço do saber técnico. No entanto, como esferas dentro do capitalismo ainda se mantêm na organização feudal, como, por exemplo, a família monogâmica,
Por isso, há, de vez em quando, essa espécie de contradição. A família quer a fé, a escola ensina a técnica. Então, em sociedades, às vezes, esgarçadas, como é o caso da brasileira hoje, isso fica patente. Enfim, ou se ensina religião ou se ensina matemática. Pois bem, por que o capitalismo tem forma social específica para a educação? Porque esta estruturação do capitalismo faz uma subjetivação específica aos sujeitos. Esta subjetivação aos sujeitos capitalistas, ou seja, aos burgueses, é a possibilidade, o saber da exploração, e a classe trabalhadora é o saber para a venda da força de trabalho. Portanto, são dois saberes que estruturam uma dimensão da relação de exploração capitalista. Automaticamente, isto abre também, eu diria, dois níveis de instituições educacionais. Um nível da educação da burguesia, outro nível da educação proletária. A burguesia conhece os saberes burgueses. E quais são esses saberes burgueses? Os saberes da administração do capital. O proletário, este especificamente, conhece o saber técnico para a venda do trabalho, para o trabalho. É o que se chama de curso técnico. Então, ele vende a sua mão de obra. Pois bem, e claro, existem dimensões que perpassam os dois campos. Por que isso? Porque em algum momento do passado, agora eu falarei da advocacia, a advocacia era uma profissão liberal. Eu remeto às aulas minhas da cátedra de 2 anos e 1 ano atrás. A advocacia era uma profissão liberal, via de regra, em sustento dos seus profissionais pelos capitalistas, pela burguesia. Era uma profissão que vendia serviço à burguesia. Pois bem, portanto, enquanto era assim, a advocacia e a faculdade de Direito era uma profissão e uma escola de elite. Imaginem, senhoras e senhores, um número pequeno de faculdades de Direito que o mundo sempre teve para a elite. Quando há uma dimensão de que os pobres, na sua exploração, passam a dimensionar também suas relações em termos jurídicos, a advocacia passa a ser também uma profissão de pobres, para pobres. De tal modo que a advocacia, então, em algum momento, e a própria profissão jurídica, as profissões jurídicas, de modo geral, elas passam a ser também profissões do capital e também profissões voltadas à classe trabalhadora. De tal modo que, então, as faculdades de Direito não são só o espaço da educação institucional da burguesia. Elas passam a ser também da classe trabalhadora, só que agora com uma diferença. Então, nós dividimos os perfis de faculdades de Direito. Por isso, quando isso se torna patente, quando o pobre começa a advogar, ou melhor dizendo, quando o pobre começa a pleitear direitos, como, por exemplo, vou dar um exemplo banal aqui, do Código de Defesa do Consumidor, alguém que comprou um celular e o celular veio com defeito. Então, ele demanda, num juizado especial cível, um problema de R$200. O advogado que se ocupa disso, o advogado que se ocupa de uma ação trabalhista, o advogado que se ocupa de um problema de ação previdenciária, esse advogado não é o mesmo que se ocupa das questões do capital. Por isso, nós então criamos, fenômeno, inclusive é patente,
perfis de faculdades de direito diferentes. Então, há as faculdades para os ricos, via de regra, elas ensinam coisas como cases, porque eles preferem falar em inglês, e eles dão nome em inglês para suas próprias faculdades, ainda que sejam no Brasil, enfim. E aí, faculdades banais, faculdades industriais, para as massas. Ou seja, em um certo momento, a instituição faculdade de direito era só para a burguesia. Quando ela passou a não ser mais só para a burguesia, aí nós dividimos que perfil de instituição tem. E enquanto as federais no Brasil, ou as estaduais, as públicas, não tinham cota, a diferença era a universidade pública é para a burguesia e a privada é para o povão. Que, inclusive, invertia a lógica, porque o pobre pagava para estudar numa faculdade e o rico, que tinha uma boa escola, entrava na universidade pública. Depois que a universidade pública começou, inclusive, a ter cotas e ter ingresso de estudantes pobres, então, estas universidades ditas do capital, elas passam a ser privadas de luxo. Porque aí elas cobram muito caro e o pobre não vem. Como a faculdade de medicina, ela é praticamente toda nesse sentido. Ela faz um corte de classe pela mensalidade. Como também passaram na faculdade de medicina pública, é difícil para o pobre, praticamente pobre não faz faculdade de medicina. A faculdade de direito é feita para pobre porque a sua mensalidade é mais barata e, eventualmente, um pobre consegue pagar uma faculdade privada de direito, mas a medicina não. Então, a medicina tem corte profissional de uma educação de rico. O direito tem para rico e para pobre. Um dia foi como medicina, só tinha para rico. Mas depois que abriu para pobre, então a riqueza saiu da universidade pública e foi para a privada de luxo. Eu não vou nem dar nomes, mas os senhores sabem abundantemente que todo o Estado, em geral, tem uma faculdade privada de luxo para formar os juristas da sua burguesia. Quando não é a sua própria universidade pública, que se mantém ainda encastelada em uma ordem de classe. Pois bem, e o mesmo se dá com a educação no sentido primário, secundário, na educação fundamental. Por quê? Porque ela também se divide entre uma mesma escola de primeiro ano de ensino básico do rico e do pobre. E a do rico já ensina inglês desde os 4 anos de idade, e o pobre ensinará inglês aos 12 e o pobre não aprenderá. Pois bem, mas além disso, também há a divisão de saberes, porque ao rico existe uma espécie de currículo geral e ao pobre existe uma tendência a louvar o currículo técnico. Então, saberes técnicos, mecânicos, saberes que usam o corpo, saberes que usam máquinas, são para os pobres. De tal sorte que aqui é uma divisão, inclusive, da educação. O que é prova de que a educação não é apenas a manutenção dos saberes gerais da dita civilização. A educação é um adestramento técnico. E não venham me dizer que é para a classe trabalhadora, porque a burguesia, ela também tem o seu adestramento técnico. Esse adestramento técnico é direito, administração de empresas, economia, engenharias, e uma série de saberes apenas para promover a acumulação de capital. Porque a engenharia não é para dar casa para quem não tem, é para habilitar alguém a ter uma construtora, para vender para quem tiver dinheiro, para lucrar em cima do teto dos outros. A economia não é para dar também progresso à humanidade, é simplesmente para vetorizar o capital. A administração de empresas está no nome. E o direito, senhoras e senhores, a semana que vem, na outra aula, não é para o justo, a não ser que nós entendamos que o justo é a reprodução do capitalismo. Aí tudo bem.
Então, a educação jurídica é uma educação técnica. Então, o que estou dizendo é que também a burguesia não tem um dito saber desinteressado. Não há saber desinteressado. A burguesia também tem um saber interessado. Apenas ela está na posição de exploradora. E o saber interessado do explorado é interessar-se por ser adestrado para que o seu salário seja menos pior. Esta é a dimensão decisiva. Ou seja, eu quero que tirem da frente a ideia de que os saberes se preservam pela educação, porque no final das contas, a educação, a última coisa que ela tem feito é preservar os saberes. Os senhores observem, inclusive, a dificuldade de sustentar esta montanha de saberes históricos que poderiam ser muito enriquecedores, mas esses saberes da dita civilização, e aqui vai muita aspa, aqui vão muitas aspas nessa civilização, obviamente isso aqui é quase uma ironia, este saber não sustenta da educação a reprodução do passado no presente. Nós não estamos aqui sustentando, por exemplo, a poética latina no século XXI. De jeito nenhum. Não cabe mais aqui para nós saber quem é Horácio, quem é Cícero. A gente não sustenta o latim no século XXI. Não cabe nem para a burguesia, nem para a classe trabalhadora. A educação não está sustentando o passado no presente. Ela está abandonando o passado para o presente. Em favor do quê? De coisas como empreendedorismo. E, no final das contas, é uma autoajuda de baixo nível. Então, efetivamente, a sociabilidade capitalista troca Horácio por autoajuda. Os senhores dirão, mas é só para os pobres. Não, para os ricos. Os ricos não conhecem Horácio. Também os pobres não conhecem Horácio. O que eu estou dizendo, então, é que a educação não está sustentando o saber da humanidade. A educação, pelo contrário, está afinada para a perspectiva da reprodução, da dominação, da exploração e das dominações do capitalismo. Então, senhoras e senhores, eu não tenho esperança a vos dar no nível da educação. E chocantemente, porque este é tema da minha próxima aula, para a qual já convido todas e todos os presentes, eu não tenho esperança na educação advocatícia. E essa talvez seja a descoberta mais dolorosa da cátedra de educação advocatícia. Porque não é a educação que muda a advocacia, mas é o modelo de relação social que muda a advocacia. E, claro, podemos ter uma educação advocatícia que se preste a poder, eventualmente, abrir horizontes de pessoas que possam gestar esta outra sociabilidade. Mas aqui não posso apostar que a educação, ela por si só, perfaça a outra sociedade. Então, esta aqui é a dimensão decisiva. Por isso, desde a escola de Frankfurt, volto aqui a lembrar de Adorno e Horkheimer, sabemos que o capitalismo é estruturado numa razão técnica. E essa razão técnica é simplesmente instrumental. E esta também é a educação jurídica, é qualquer educação. E vai muito longe a possibilidade de nós termos aquilo que eles chamavam de razão crítica. E, no entanto, todo o nosso sonho e toda a nossa caminhada é no sentido de avançar para a razão crítica. A própria educação advocatícia, a própria educação jurídica, só tem sentido se for para uma educação crítica, se for alicerçada numa razão crítica. Não é que a razão crítica por si só transforme o mundo, é que sem ela, certamente, não há transformação nenhuma. Com ela, há uma possibilidade. Então, a crítica, senhoras e senhores, agora falando o último termo desta minha primeira aula do último curso da Cátedra de Educação Advocatícia. A crítica não é a garantia de que o mundo mude.
A crítica é a possibilidade da transformação. Se houver na sociedade luta e se a luta levar à transformação social. Então, nesse dia, estes fragmentos de educação crítica terão incendiado o mundo e terão gestado, de algum modo, o novo. E então, quem sabe, um dia, para além do modo de produção capitalista, surja uma forma específica da educação que não seja aquela da reprodução do capital. E esta forma só surge se sairmos da forma social basilar, que é a forma da reprodução do capital. Então, somente a transformação do modo de produção nos possibilita outra forma de educação. E, por causa disso, senhoras e senhores, é o último tema, somente esta outra forma de relação social nos permitiria outra subjetividade, que não seja da acumulação, que não seja da exploração, que não seja da subordinação. Por enquanto, a nossa educação é para explorar ou ser explorado. É para adestramento na reprodução do capital. É só outro modo de produção que dá outra dimensão para a relação social. Senhoras e senhores, com isto eu concluo a primeira das 3 aulas, o primeiro dos 3 encontros desta cátedra no seu curso final, que está tratando sobre educação e justiça. Na semana que vem, o mesmo corte doloroso que fiz no que tange a educação, eu farei quanto à justiça, quanto ao justo. E como o justo se estrutura em nossa sociabilidade. E depois, daqui 2 semanas, como se cruza educação e justiça numa sociedade que educa para a exploração. Portanto, que seria educar para o justo nesses termos que aqui se apresentam. Então, eu abro agora as perguntas, eventualmente finais, que queiram fazer, e depois concluirei. Dulcileia. Não? Muito bem. Obrigado a todas e todos. É uma alegria muito grande receber suas mensagens, receber este carinho tão grande de todas e todos. Aguardem, eventualmente, para o 2º semestre, com a Cátedra de Filosofia do Direito, que provavelmente sairá para o 2º semestre. Eu quero convidar a todas e todos. É possível também que eu faça um encontro na própria ESA-OAB de São Paulo, um encontro presencial, com autógrafos, sessão de autógrafos dos meus livros, inclusive. Então, os que forem de São Paulo ou próximos de São Paulo poderão estar presentes. Os que não são, em algum momento da vida em que vierem a São Paulo, eu estarei de portas abertas, seja aqui na ESA, seja na USP ou por outros meios, para recebê-las e recebê-los e nos abraçarmos para este congraçamento nessa caminhada de reflexão e de crítica. Aos que estão aqui pela primeira vez ou que não têm o meu contato pessoal, ele é este aqui, meu e-mail. Inclusive, podem me escrever dizendo que estiveram na aula de hoje, se apresentem, terei muita alegria em saber de cada qual que está aqui presente na ocasião de hoje. E então me despeço de todos e todos, dizendo que semana que vem a mesma aguda crítica que fiz hoje à educação será toda voltada à questão do que é o justo na sociedade contemporânea, que vem a ser a justiça. E convido a todas e todos para que possam participar, e inclusive lembrando que se quiserem convidar outras pessoas, este curso ele é feito em 3 módulos, mas as pessoas podem fazer módulos específicos, então elas podem entrar na 2ª aula também do curso e podem entrar para ver da 2ª até a 3ª, então podem convidar também demais interessados e interessadas. Uma boa noite a todas e todos e um abraço muito especial, com muita alegria da presença de todas e todos aqui. Obrigado.